Começa agora mais um programa Mosaico. E você sabia que no ano de 2020 houve um crescimento recorde de novos empreendedores no país? Segundo dados da Agência Brasil, isso aconteceu muito mais por necessidade das pessoas que perderam o emprego do que por vocação. Antes de eu apresentar a minha entrevistada, a gente vai conferir alguns dados desse crescimento do empreendedorismo no país. Nos 9 primeiros meses do ano de 2020, o registro de microempreendedores individuais no país cresceu 14,8% em comparação ao ano de 2019. Segundo dados do Portal do Empreendedor, foram formalizadas 1,15 milhão de novos empreendedores no país. Isso representa 55% de novos empregos formais, segundo dados do Ministério da Economia. Outro dado importante mostra que as vendas tiveram um aumento de 67% nos meios digitais e que os novos empreendedores estão investindo nesse mercado. Bom, como vocês viram, os dados são bem relevantes e para trazer mais informações sobre este mundo empreendedor, eu converso agora com a coordenadora do curso de Administração, Rosali Araújo. Seja bem-vinda ao programa Mosaico. Obrigada, Jaciara. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre empreendedorismo. Então, Rosali, no ano de 2020, muito em função da pandemia, o empreendedorismo digital ficou em evidência. O que diferencia o empreendedorismo digital do modelo tradicional que a gente conhece? Bem, Jaciara, é importante primeiro nós frisarmos que existem dois tipos de empreendedores. O empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. O gráfico mostrou já alguns dados referente a isso e nós temos no Brasil um crescimento relevante de empreendedorismo tanto por oportunidade como por necessidade. Nesse momento se torna mais evidente que as pessoas perderam seu emprego, suas colocações e têm que achar alguma alternativa. Surge como alternativa o empreendedorismo digital. O que é o empreendedorismo digital? É um modelo de negócio baseado em relações, transações, em trocas que utilizam plataformas digitais. Então, ele é um empreendedorismo, um negócio, a formação de um negócio, mas que é pautada muito em plataformas digitais, em formas tecnológicas e ferramentas que auxiliam nesse contexto. O empreendedorismo digital, ele vem crescendo, né, nos últimos anos, ele tem conseguido o espaço cada vez maior e ficou muito evidente no último ano em virtude do distanciamento social. Como o empreendedorismo digital ele prevê a troca via plataformas, que pode ser site, marketplace, outras mídias sociais que permitem esse relacionamento digital, ele ganha força e ganha espaço dentro desse contexto. É um negócio, da mesma forma, tem as questões de planejamento, organização, mas ele é pautado pelas plataformas tecnológicas. Eu ia te perguntar qual teria sido o reflexo da pandemia no empreendedorismo digital. Então a gente consegue ver essa relação direta entre esse avanço desse tipo de empreendedorismo com essa questão do isolamento social imposta pela pandemia. Direta e positiva, né? Podemos dizer que é um reflexo positivo da pandemia que nos traz tantos outros percalços, né? Como um todo, a pandemia ela tem muitas questões negativas, a questão da saúde, a questão da própria relevância de negócios. Mas quando a gente fala em empreendedorismo digital, ela acelerou algo que vinha acontecendo. Então, alguns negócios de base tradicional, eles se viram obrigados a, nesse momento, também começar a operacionalizar de forma digital. Empreendimentos tradicionais virando ou fazendo parte de uma transformação digital, que estava vindo a passos mais vagarosos e com a pandemia colocou o imperativo que as empresas para continuarem no mercado, para terem ainda possibilidade e fôlego financeiro, precisam também estar dentro do mundo digital. Fora as empresas que têm que se adaptar ou que tiveram que fazer esta entrada no meio digital, a gente tem empresas que já nascem dentro do eixo digital. Então, o que acontece? Muitas pessoas, com a questão do distanciamento social, do isolamento social, para conseguir ter relação com seus consumidores,
utilizam essas plataformas e tem um aumento relevante do empreendedorismo digital. Então, o reflexo ele é positivo nesse sentido e ele é positivo e a longo prazo, porque dificilmente as empresas vão deixar de operacionalizar via plataformas digitais. E no que se refere ao perfil do empreendedor digital, o que se pode destacar? O empreendedor, seja ele de eixo tradicional ou digital, ele tem algumas características, né? Ele é visionário, ele é determinístico, ele consegue perceber lacunas e oportunidades, ele é uma pessoa que está sempre procurando alternativas, né? Ele está ali para solucionar problemas. Quando nós falamos em empreendedorismo digital, ele tem mais a questão da adaptação a tecnologias, né? Então, esse contexto que faz parte de uma geração que hoje está no mercado de trabalho, os milênios que já nascem dentro do meio digital, eles têm essa característica cada vez mais forte. Então, é muito importante, além das características ousados, visionários, planejadores, deterministas, que também seja alguém que goste ou que tenha afinidade com tecnologias. Indo nessa ordem aí, quais justamente seriam os principais desafios para quem resolve empreender no digital? O digital ele tem essa facilidade, esse dinamismo e essa flexibilidade. São pontos positivos, mas que também podem ser desafios. Uma questão muito relevante é a competitividade. Quando nós falamos do empreendedor tradicional, a competitividade dele muitas vezes é local ou vedada ao regional, né? Uma loja situada no município vai concorrer com outras lojas do município, talvez com o município vizinho. Um empreendedor digital, ele tem uma competição ampliada, podemos dizer global, né? Uma loja que está no ambiente digital, ela está concorrendo com qualquer outra loja que esteja em qualquer lugar do mundo. Isso é um desafio muito grande. Outro desafio, tecnologia muito dinâmico. Hoje a gente já fala em 5G, já fala em outras questões que fazem parte, ou seja, o que hoje é funcional, o que hoje é alta tecnologia, amanhã pode estar defasado. Então esse é um desafio também para o empreendedor digital. Outras questões que são desafiadoras é perceber que não pode ser um modismo. A gente entra nesse período com tanta tendência voltada que as pessoas acham que é simplesmente abrir um empreendimento digital, abrir um negócio. E não, tem que ter planejamento, tem que ter pesquisa, nicho de mercado, planejamento com o consumidor, planejamento de marketing, porque não é porque está na internet que o marketing acontece organicamente, né? Tem que ter organização, bastante organização. O home office faz parte do empreendedor digital e ele estando em casa, muitas vezes ele perde essa questão de saber a hora de trabalhar, de poder interagir com o seu cliente e os clientes são cada vez mais exigentes. Isso talvez seja um dos principais desafios. O cliente da loja, do empreendimento, do negócio digital, ele pesquisou muito antes. Então, quando ele opta por fazer a compra de você, ele já tem uma bagagem de conhecimento. E isso torna um desafio cada vez maior. Tem que ter eficiência, eficácia, efetividade naquela relação que vai acontecer uma vez para que ela possa acontecer outras vezes junto ao consumidor. Quais seriam os caminhos que você indicaria para quem quer empreender na internet? Alguns dados, algumas pesquisas nos trazem panoramas que o empreendedor digital ele é graduado e muitas vezes pós-graduado. Ou seja, claro que pessoas com um nível, uma bagagem menor também podem entrar dentro do empreendedorismo digital, mas terão que estudar bastante. Estudar, ser curiosos, procurar oportunidades no mercado, né? Como que é o empreendedorismo? O empreendedorismo ele é baseado numa relação de problema, onde a população, o possível consumidor apresenta uma problemática e o empreendedor tem a solução para aquele problema. Então, o empreendedor que quer fazer parte desse eixo, ele tem que estar atento, né? Atento a movimentações de mercado e a gargalos que ainda não foram explorados por ninguém. Hoje a gente tem muitas fintechs, agrotechs, né, healthtechs. Então a gente entra no universo tech onde a gente percebe que existe possibilidade de uma proximidade maior com o consumidor via plataformas digitais. E voltando um pouquinho à questão da pandemia,
Uma questão que nós tínhamos é a cultura, né? A cultura ela está em transformação, já temos uma cultura digital muito maior, mas ainda tem um resquício de uma certa desconfiança. A pandemia fez com que essa desconfiança ela tivesse que ser quebrada, porque nós, em isolamento social, fazemos o quê? Vamos comprar ou vamos ter as primeiras experiências pela internet. Nesse momento, se a experiência foi satisfatória, nós manteremos. Por mais que haja uma volta ao normal ou um novo normal, já temos uma cultura sendo criada e desenvolvida que deve se manter nos próximos dias. Entramos aqui também já na próxima pergunta, que eu justamente queria ver, na tua opinião, se já é possível falar em tendências para esse mercado já agora para 2021? Temos tendências, tem algumas linhas aí que apontam tendências distintas, mas tem algumas tendências que a gente vê que elas vão continuar por um tempo e que tem espaço, né? Mercado, espaço, é possível abrir empreendimentos. Produção digital, né? O que é um produtor digital? Produtor digital é aquela pessoa que produz conteúdos de forma digital, e-books, manuais, livros, cursos. Isso ganha um espaço, as pessoas estando mais em casa, tendo mais essa questão de não tanto contato físico, permite que tenha maior produção digital. Junto à produção digital, a gente tem o afiliado digital. Afiliado digital é um termo relativamente novo, né, onde pessoas indicam produtos ou serviços que são produzidos por outras pessoas. Elas têm esse papel de ser quase que um promoter e ela é uma afiliada digital recebendo comissões pelas suas indicações. Outros termos que já são mais recorrentes e continuam, os marketplaces. Então, aquelas lojas, aqueles pontos que são shoppings, né? Os marketplaces reúnem várias lojas dentro de uma única plataforma, ela tem ganhado força, né? A gente tem empresas grandes que já fazem isso, que já tem essa relação com o consumidor. Um exemplo, o Magazine Luiza, hoje é um marketplace, revende vários produtos de várias outras lojas, e isso é uma tendência que outras pessoas entrem nesse mercado e talvez até ainda num tamanho menor. Os e-commerce é algo que, vamos dizer que talvez não seja uma tendência, mas continua forte, porque as lojas tradicionais, elas ainda estão entrando nesse mercado. Então, o e-commerce é uma loja que vende seu produto ou serviço na internet. Tem espaço para isso, tem muitas lojas que estão fazendo esse movimento de entrada. Nós temos também o dropshipping. O que é o dropshipping? Também é um termo relativamente novo, que trata-se quase que uma terceirização. É uma loja digital que ela não tem estoque, que ela não tem nada de produto, mas que ela revende produtos de outras lojas, né? Qual a diferença aí? Ela faz todo o contato, ela tem a plataforma digital, oferta, mas todo o processo de venda e entrega é com a empresa que produz. É um termo bem novo que está ainda introduzido no mercado. Tem outras tendências que a gente fala que tem que acompanhar esse movimento. A produção de software e aplicativo. Hoje a gente tem muito espaço nesse sentido e ganha mais espaço em vias digitais, né? Eu preciso produzir o meu aplicativo, a minha plataforma. Bem, eu vou precisar de um programador para isso, mas talvez eu vá procurar esse meu programador na própria internet. Então tem espaço para essa produção de conteúdo dentro da internet. Marketing digital, né? A empresa ela é digital, mas ela não é especialista em marketing, então tem muita tendência aí de mais empresas trabalhando dentro da produção do marketing digital, e não podemos deixar de fora os serviços, porque a gente fala produto, serviço, produto é mais fácil de visualizar dentro da questão digital. E o serviço? Bons exemplos, telemedicina e o delivery, né? São exemplos. O delivery já tinha, a gente já estava um pouco mais habituado, mas passa a ser, digamos, comum em supermercados, em lojas, em alguns segmentos que antes não ofertavam delivery. E também nós temos a questão da telemedicina e outros eixos que podem os profissionais fazerem um atendimento prévio ou uma consulta inicial
por meio de aplicativo. Então, são tendências aí que estão ainda com força, tem espaço, tem nicho de mercado dentro desse contexto e que devem continuar muito forte em 2021. Acho que é importante nós falarmos que tem a questão da proteção de dados, né? A LGPD ela entrou no final do ano passado muito forte e as empresas que fazem parte do eixo tecnológico, elas têm também que ter um maior conhecimento. Então, empresas que possam trabalhar e que tenham know-how para transmitir esse conhecimento também serão bem requeridas. Para a gente finalizar, então, bem rapidinho aqui, explica para nós, Rosali, qual a diferença entre o empreendedorismo digital e o ponto de vendas? E qual seria a melhor opção para quem quer empreender? Vamos falar de algumas questões de vantagem e desvantagem, né? O PDV, né, o ponto de venda, o que ele oferece de vantagem? Ele tem a estrutura física, tem um contato direto com o cliente e o cliente consegue ter uma experiência de ver o produto, tocar o produto, né? Ele ainda tem esse contato, essa relação mais próxima. Isso não acontece quando a gente fala no empreendedorismo digital. Então, o empreendedorismo digital, ele muitas vezes ele é mais dinâmico, né? Ele tem uma flexibilidade muito grande, mas ele não oferece esse contato face a face, que alguns clientes preferem. Então, essas são diferenças, as principais diferenças, não as únicas, mas as principais. O PDV, ele requer um investimento maior, né? A gente fala em estrutura física, em gôndolas, em toda uma questão de funcionários também, que é muito maior do que o empreendedor digital. O empreendedor digital não tem esse tipo de preocupação, mas tem que acompanhar a tecnologia muito mais de perto, né? Então, em relação a custos, o custo de um PDV é maior do que o custo ou o investimento que a gente tem dentro do empreendedorismo digital. Mas tem público, eu acho que é muito importante nós falarmos que tem ainda público que procura estar mais adaptado ou prefere mesmo ter o contato face a face. Então, tem espaço para ter PDVs, tem espaço para o empreendedorismo digital. O que é o aconselhável, o que é o sugerível, o que é o ideal? Pesquisa de mercado prévia. Então, antes de decidir se eu vou fazer um PDV, eu vou fazer um empreendimento de forma digital, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, eu tenho que montar um modelo de negócios, fazer um plano de negócios, analisar a viabilidade e aí sim decidir. Se eu não fizer isso, o que pode acontecer? O que a gente tem no cenário brasileiro, que é a mortalidade infantil das empresas ou dos empreendimentos. Então, se eu não faço esse estudo prévio, que há 1 ano, 2 anos, no máximo 3, esses empreendimentos podem estar fechando suas portas. E isso não é saudável para nosso desenvolvimento econômico. Então, posso dizer assim, tudo requer estudo, requer planejamento, né? Se não tiver o planejamento, nenhum dos dois tem sucesso. Certo, Rosali. Obrigada por esse bate-papo. Eu tenho certeza que a gente ajudou as pessoas a entenderem um pouco mais desse universo do empreendedorismo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e coloco a universidade à disposição para tirar mais dúvidas, conversar e auxiliar até mesmo na montagem dos modelos de negócios e plano de negócios. E hoje nós ficamos por aqui. Daqui uns dias teremos um novo encontro marcado aqui no Unicruz Play.